E aqui no estúdio a gente recebe o deputado estadual Evásio Bezerra. Ele é o líder do governo na Assembleia Legislativa, mas também é o relator da proposta de orçamento que está tramitando na casa, que está gerando tanta reclamação dos representantes dos poderes, principalmente do Judiciário e do Legislativo, além do Ministério Público também, como vocês viram aí. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde aos telespectadores da TV Correio. Tem como fazer essa mágica para atender todos os poderes? É óbvio que não. Eu dizia, por ocasião da minha fala lá na Assembleia, de que esse é o retrato da crise nacional e que a Paraíba não há como fugir desse contexto. Eu tenho aqui números e ouvi atentamente todas as falas hoje lá na Assembleia, mas eu vou passar rapidamente aqui para o seu público telespectador. O orçamento de 2017, 11 bilhões 284 milhões em números arredondados. 2018, 11 bilhões e 50 milhões. Quer dizer, uma redução significativa. Aqui foi no ápice da crise. E para o orçamento de 2019, o governo prevê um crescimento da receita, mas muito aquém das necessidades, do crescimento, do desenvolvimento da Paraíba, porque foram, me parece que 14 hospitais que o governo chegou a construir. Tem que fazer manutenção de estrada, tem que dar uma saúde de qualidade, uma melhoria na educação, investimentos na segurança pública cobrado por toda a sociedade, pelos deputados e pelos poderes também. E obviamente que não dá para fazer milagre. Então o secretário fez uma explanação que, sob o ponto de vista técnico, não há quem possa contestar. Esse é o quadro, essa é a dificuldade e todos têm que efetivamente se adequarem a esse momento duro, a esse momento de crise, o que atravessa o nosso país. Bom, e o secretário fez um alerta de que os poderes já atingiram o limite com o gasto de pessoal, que eles têm que também baixar um pouco esses gastos, até para não ultrapassar o teto que é estabelecido na lei estadual. Isso quer dizer que os poderes vão ter que se adequar também com redução na folha? Os poderes têm que se adequar. É um contexto e uma realidade que ninguém pode fugir. Estamos todos no mesmo barco. Nós estamos acompanhando aí a situação grave, séria. Eu não quero nem citar estados do Nordeste, nem posso citar como referência Pernambuco, o Rio Grande do Norte, nossos vizinhos aqui. Mas eu cito centros e estados bem mais economicamente ou teoricamente fortes do que a Paraíba. Salário atrasado, não tem investimento em obras, não tem pagamento de fornecedores atrasados. Quer dizer, uma dificuldade tremenda. Eu acho que o pior exemplo disso, de verdadeiro caos, é o Rio de Janeiro. Mas Minas Gerais, aquela potência, Rio Grande do Sul atravessa aí momentos extremamente difíceis. Então é uma realidade que não há como nós fugirmos a esse contexto, Hermes. Agora, a Paraíba tem dado demonstração de vitalidade, de competência, e nós não estamos no mesmo patamar que eles estão pela austeridade, pela responsabilidade do governador Ricardo Coutinho, da sua equipe econômica, que quero crer que a gestão de João, que é a continuação do governo do PSB, venha a se manter na mesma linha e, consequentemente, a Paraíba, mesmo nesse contexto geral de crise e de sofrimento de todos nós, mas a Paraíba, quer queiram ou não, mantém-se numa posição de destaque no cenário nacional. E outro ponto importante, Hermes, daí a fala do secretário pedindo esse amadurecimento, desprendimento e adequação dos poderes, é que na hora em que a Secretaria do Tesouro faz a avaliação dos gastos com o pessoal, inclui os poderes. Alguns poderes extrapolaram. E o que é que ocorre? Perante o Tribunal de Contas, perante o Ministério Público, eles reconhecem as dificuldades do Estado. Nós estamos aqui numa decisão caseira. Mas a Secretaria do Tesouro não quer saber disso, não. E aí nós temos que pensar e falar em investimentos, em capacidade de endividamento e os rigores da lei de responsabilidade fiscal. Até porque uma reportagem num jornal de grande circulação nacional chamou a atenção
para esse ponto de insolvência que os estados como um todo atingiram e que a Paraíba não está fora. Eu fui olhar os números rapidamente do que foi apresentado hoje pelo secretário de Planejamento. Me parece que só o Judiciário ainda não extrapolou aquele limite de gasto com o pessoal, se você for olhar dentro da receita corrente líquida do Estado. Mas também é 6% permitido com o gasto e o Judiciário está em 5,9% alguma coisa. Quer dizer, por pouco não está batendo também no teto. É verdade, eu acho que qualquer excesso, não diria qualquer extravagância, porque todos nós sabemos, e eu dizia isso na minha intervenção hoje na tribuna da Assembleia, nós sabemos que são justíssimos os pleitos. Da UEPB, do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, eu acho que todos querem o melhor e cada um queira cumprir com efetividade, com competência e com condições o seu mistério, a sua obrigação, cada um dentro do seu contexto. Mas a responsabilidade maior não há como desconsiderar que é do governo, que aí está representando os interesses de mais de 3 milhões de paraibanos. Alguns com sede, outros com fome, outros com dificuldades em estradas, a dura realidade hoje da saúde pública em nosso país. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o líder do governo, o deputado Evásio Bezerra. Vamos voltar a conversar aqui com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evásio Bezerra, mas não sobre orçamento. Vamos falar sobre a discussão política na Assembleia, deputado, porque de repente 25 deputados, a grande maioria da base aliada do governo, aprovou o fim da reeleição da presidência da mesa diretora e também proibiu a antecipação da eleição da própria mesa diretora. De repente, houve um desconforto dentro da base, um desentendimento. Como é que fica essa situação? Está valendo ou não está valendo essa votação? Olha, para mim, nenhuma novidade. Eu pergunto a você e peço a reflexão dos seus telespectadores. Houve reeleição na Assembleia no atual período? Todos haverão de convir que não houve. A Assembleia se reoxigenou, a Assembleia cresceu, a Assembleia evoluiu com a gestão de Adriano Galdino e com a gestão do deputado Gervásio Maia, que deram transparência à casa, que deram uma outra dimensão ao Poder Legislativo e que deram governabilidade ao governador Ricardo Coutinho e, evidentemente, a todo o seu governo. E o que querem esse grupo de deputados, amigos nossos, todos irmãos de partido e de coligação? Dizer que quer acabar com a reeleição. E eu pergunto, e houve reeleição? Havendo eleição de 2 mesas, isso é democrático, é transparente ou não? Lógico que é, e é importante para o poder e é isso que eu defendo. Aí você me pergunta se está valendo ou não. Lógico que não está, porque você acompanhou a última sessão com todo esse grupo de deputados, criou-se um impasse, nós entramos com recurso, porque o regimento não foi cumprido na sua totalidade o seu ritual, e não há quem possa fugir do regimento, e, consequentemente, o deputado Gervásio Maia, presidente da Casa, disse que estaria despachando para conhecimento e posicionamento da Procuradoria-Geral da Casa. Então, a medida não está ainda em vigor, a MP apresentada pelo eminente companheiro e competente deputado Ricardo Barbosa, referendada, como você disse, por 25 parlamentares. Mas isso não estremeceu a base aliada do governador eleito, não? Lógico que estremeceu e eu ou nós nunca escondemos isso. Mas eu lhe digo que creio firmemente, não tenho nenhuma dúvida em afirmar, se nós não conseguimos o consenso, vamos conseguir uma ampla maioria para que as regras anteriores sejam mantidas, porque, repito, elas foram importantes para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo também. Há alguma objeção ao nome de Adriano Galdino? Absolutamente. Não há qualquer restrição, não há qualquer crítica, não há qualquer obstrução, não há qualquer tentativa de tentar desqualificar a candidatura de um companheiro nosso, firme, leal, correto, amigo de todos nós, amigo do governo, e que tem total legitimidade de colocar o seu nome à disposição. Mas nós tivemos, ao meu ver,
alguns atropelos perfeitamente normais, cada cabeça é um mundo, mas há tempo de corrigir e nós vamos corrigir com toda certeza com o comando do governador Ricardo Coutinho, com o comando do governador eleito João Azevedo e com o desprendimento e responsabilidade que todos nós temos, e aí eu incluo o deputado Adriano Galdino. O governador atual, Ricardo Coutinho, se queixou, através da imprensa, pela imprensa, de que a base não o escutou. Isso não seria uma interferência do executivo, não? Absolutamente, Vamos acabar com a hipocrisia de uma vez por todas e tentar passar para a opinião pública, porque para vocês da imprensa não passa. Não diria interferência, mas observação e preocupação de qualquer executivo com o legislativo. É assim no Senado, é assim na Câmara Federal, é assim na Câmara de João Pessoa, na menor e mais longínqua Câmara Municipal do nosso país, nem do nosso estado, e na Assembleia não pode ser diferente. Principalmente em se tratando de Ricardo Coutinho, grande comandante de todo esse processo, que beneficiou o PSB, que beneficiou e beneficia a Paraíba e que beneficiou a cada um e a todos nós, 22 deputados da base, eleitos ou reeleitos. Ok. Deputado, obrigado pela presença, pela entrevista aqui no Correio Debate. Agradeço a você, um abraço a todos, uma boa tarde aos telespectadores da TV Correio.